Tá começando mais um Mob Vlog aqui no canal da Mob Auto e dessa vez com esse cara aqui, GWM Haval H6 GT, a versão topo de linha do SUV que traz essa proposta mais esportiva, esse design mais agressivo, esse estilo aqui de SUV coupé. Eu vou contar todos os detalhes para vocês a partir de agora aqui no canal da Mob Auto. Bora lá? Começando pela dianteira aqui do Haval H6 GT, dá uma geral aqui no visual dele, que a gente chegou a ver esse carro rapidamente, né, no lançamento, mas aqui tá com vocês aqui o teste dele completo aqui no canal da Mob Auto. Olha só, a dianteira, visual próprio, né, que ele traz, essa grade aqui, esse para-choque com formato muito mais agressivo ali, detalhes que simulam, que buscam emular fibra de carbono. Não é fibra de carbono, é só um revestimento. Essa grade em colmeia e o logotipo Haval aqui na dianteira, né? Busca também ali emular um pouco de fibra de carbono, estilo. Tem essa régua, grade frontal também na parte superior, né? Tem bastante sensor de estacionamento aqui nesse carro, né? Ajuda a você fazer manobras. Faróis, ó, de neblina aqui na parte de baixo. Faróis full LED, né? Com design bem interessante, mais retilínea ali. Ele tem esse recorte aqui, é um farol diferenciado em relação à versão PHEV 34. Compartilha a mesma plataforma, mas no geral é praticamente o mesmo carro aí, mudando, né, basicamente a dianteira aqui e a traseira, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Para quem tá, né, para se situar em questão de porte, esse carro aqui ele é um pouquinho maior até, engraçado, né? O pessoal pode achar pelo formato mais esguio da versão SUV tradicional que é maior, mas esse SUV coupé, a versão GT é um pouquinho maior até, tem seus 4,72 m, enquanto a versão, para efeito de comparação, convencional, a PHEV 34, a 19, recém-lançada, é HEV, tem seus 4,68 m de comprimento. Aqui a gente tem 94 metros de largura e 1,72 m de altura, né, entre eixos 2,73 aqui na lateral. Interessante também o capô aqui com os vincos bem pronunciados, né? Tem um design bem interessante esse carro, me agrada até mais a dianteira dele do que a traseira, que eu já vou mostrar para vocês aqui. Na lateral, talvez o ângulo mais interessante aqui, além da dianteira, do Haval H6 GT, como você pode ver, um SUV coupé, essa tendência nova na indústria aí, né? Que vem se popularizando, inclusive começou lá atrás com o BMW X6, a gente tem hoje em dia já o Fiat Fastback na parte de entrada, né, segmento mais popular, e agora a gente tem intermediário aqui um H6 GT da GWM, esse visual aqui mais esportivo. A gente tem os paralamas adornados com esses plásticos em preto aqui e rodas de 19 polegadas, né, pneus Michelin, pneus bons aí, pneus Michelin com, né, na medida 235, perfil 55, rodas de 19 polegadas. Você pode ver o logotipo Haval aqui, freio a disco, tamanho interessante. Afinal, você tem que frear um carro de pouco mais de 12 toneladas aí de peso, né? Um carro com um peso razoável e considerável. Aí você tem aqui retrovisores em black piano, né? Sistema de câmeras 360 aqui, né, para dar o efeito 360. Interessante também na lateral, a gente tem esse detalhe aqui nessas laterais, uma espécie de spoiler mazinho aqui, meio efeito de tubarão, para dar esse visual esportivo. Detalhes aqui em black piano também nos frisos laterais, na coluna B, a janela, aqui a terceira janela, aqui na traseira, dá esse perfil diferente para ele. E aqui um teto solar considerável. Depois, quando for na cabine do carro, mostro para vocês com mais detalhes. E uma anteninha tipo tubarão, que é tradicional nesses carros. Agora, bora dar uma olhada lá na traseira. Aqui o ângulo talvez muita gente gosta, talvez o mais polêmico também para quem não gosta muito, é a traseira do Haval H6 GT PHEV. Olha só, tem muitos elementos aqui. Vou começar pelos para-choques. Os para-choques têm esses refletores aqui na vertical, né? Essa subida aqui no desenho, né? Dá uma verticalizada no estilo dele. Tem essas saídas aqui, essas falsas saídas de escape aqui embaixo. Tem um logotipo Haval bem grande, considerável. Lembrando que a marca até fez uma mudança de tamanho de logotipo para agradar mais o consumidor brasileiro, quando trouxe o carro para o Brasil. Tem essa faixa aqui que
das lanternas em LED, detalhe em preto aqui, e aqui que mesmo esquema da dianteira, que busca emular aí fibra de carbono, né, o estilo fibra de carbono. Aqui, aí é uma contestação, vários elementos, que pra mim acaba meio que poluindo o visual da carroceria. Pra mim bastava esse spoiler aqui, estilo meio bico de pato, enfim, aqui na traseira. Mas, então, não tem só esse, não só essa asa aqui, como também aqui na parte de cima, spoiler aqui que adorna aqui o vidro traseiro. Então você tem esse spoiler aqui e esse também. E aí são 3 seções em preto aqui, destacando do visual do carro. Ali, né, na parte superior. Depois aqui, esse spoiler na tampa do porta-malas. E depois a faixa preta aqui e os detalhes em preto. Para mim, acho que é muito logotipo aqui na traseira, mas é questão de gosto. Muita gente acaba não ligando. Um GWM aqui, que é a marca, a Haval, que seria meio que a submarca, mas a linha de SUVs da marca, da empresa chinesa, e o nome do carro H6 GT PHEV aqui na seção de baixo. E esse visual aí agrada a vocês? Bora dar uma olhada ali no porta-malas. Porta-malas agora do Haval H6 GT tem um sistema de abertura com os pés, útil para você quando você for no supermercado, né? Você passa o pé aqui, ele abre automaticamente para você. Pelo que eu vi na ficha técnica, somente a abertura, não tem um fechamento. Fechamento vai ser mesmo por esse botão aqui. Porta-malas menor que o Haval H6 PHEV, ou HIV, enfim. As versões convencionais tem 560 litros. E você tem aqui apenas 515 litros, apenas um tamanho legal até de porta-malas. Você tem essa proteção aqui para sua bagagem não ficar à mostra. Vou abrir para vocês para ter a noção de espaço. Ele é até comprido aqui, só que é um pouquinho raso por conta, né, do kit de reparo que fica aqui embaixo. Enfim, você tem aqui uns nichos para colocar objetos menores, mais frágeis, né? E aqui você tem minha mala aqui para vocês terem noção do compartimento. Ele é até comprido, ó, para vocês terem noção, né, do espaço, mas ele é menor. Olha só, o kit de reparo, enfim, os equipamentos aqui do carro. Mas mesmo assim deixa de ser menor. São 515 litros aqui contra 560 da versão convencional. Ainda assim, há bom espaço para fechar aqui pelo botão do carro. Dá para você regular também a altura, né? Dependendo do prédio que você mora, uma garagem com teto mais baixo. E aí você pode deixar na sua preferência a questão de altura para não bater a tampa do porta-malas, né, no teto de algum local. Para conferir o interior aqui do GWM Haval H6 GT, como você pode ver, é uma proposta mais esportiva, né? Aqui na cabine, que é idêntica do PHEV 19 e do 34, né? Aqui na questão de layout e tal, mas visual mais escurecido na cabine. Portas com bom acabamento aqui, ó, que é mesh, fibra de carbono, texturizado. Aqui, ó, suave ao toque. Aqui a gente tem suede, tanto no apoio do braço aqui como no painel da porta. Detalhes que lembram aço escovado aqui, bem acabado. Já aqui para baixo são plástico duro, mas de bons encaixes, em bons arremates. Aqui também suave ao toque, toda essa parte superior da porta. Em toda a área que você vai talvez encostar a mão, ele tem um acabamento mais refinado. Aqui os bancos dianteiros tem o logotipo GT nos encostos. Acabamento em suede também aqui na parte superior. E embaixo aqui perfurado os bancos, que são, né, elétricos, com ajuste elétrico na dianteira. Tem ajuste lombar e também ventilação nos bancos com nível de intensidade aí, né, em 3 níveis. Os bancos são bem, acomodam muito bem. Cabine, olha só, um visual bem interessante. Vamos olhar aqui dentro com mais calma, só pegar minha colinha. E aqui, deixa eu dar uma olhada com mais calma, fechar a porta. Você tem um painel de instrumentos de 10,5 polegadas. Aqui aqui a tela multimídia de 12 polegadas. É isso mesmo, e o painel de instrumentos com a tela de 10,25 polegadas. Todas em formato retangular, na horizontal, né? E, né, você não tem aquela opção de virar a tela igual os Braid e tal, mas é uma tela de boa definição e eu acho o sistema muito mais rápido até, um sistema interessante. Eu só acho ele não tão intuitivo assim, apesar de você, quando você se habitua a mexer nele, a Astral Multimídia tem um sistema legal. Quando você está aqui, ó, né, ó, daqui é a home do sistema, o rádio aqui em funcionamento. Você tem aqui a opção de você ver a memória.
você vê qual é o último recurso escolhido, você clica aqui e aciona. Você tem uns sistemas interessantes aqui, né? Você tem a calibração da direção para deixar mais molinha ou mais rígida, né? Com mais feeling na direção. Aqui é os sistemas mais usados. Enfim, dá para se configurar todos os sistemas ADAS, né? Controle de estabilidade de tração, enfim, permanência em faixas. Tem muitas opções aqui. O Head-Up Display, que não sei se vai dar para visualizar aí, ó, lá ali bem, não, tá vendo? Um pontinho branco ali na planta, não dá para enxergar aí por conta da câmera, mas um Head-Up Display com informação de velocidade, leitor de placa de velocidade, elisível também, e navegação. Aqui você dá para configurar o Head-Up Display na parte de interior do carro para mexer, os sistemas de assistência ao motorista, detector de distração, detector de fadiga. Você tem uma leitura aqui, se você está cansado ou não no carro, aqui por esse sistema aqui de condicionamento facial também, né? Dá para você configurar perfis, dá para fazer a leitura, né, de quem é o motorista e você deixa o carro configurado no seu perfil. Aqui, carregamento de celular sem fio, dá para configurar também, deixar habilitado, desabilitado. Fica nessa região, que é legal, que fica bem protegido. Luzes, dá para você configurar também. Sistema de luzes do carro, enfim, então nesse ambiente vai aparecer por conta da claridade, em azul. Modo de condução, né, de assistência de direção, que eu já mostrei para vocês, né? E tem a parte aqui, a manobra. Você tem a câmera de 360, que dá para configurar aqui também, dá para você visualizar. Tem o modo auto reverse, que é bem interessante, que ele grava, o sistema grava para você os últimos 50 metros percorridos com o carro, então ele dá para dar ré com o Raval H6 GT e ele fazendo o mesmo percurso. Uma rua sem saída estreita, por exemplo, esse sistema é bem útil. Sistema de estacionamento automático, enfim, todos os babás eletrônicos, todos os sistemas que a gente está mais acostumado hoje em dia. Tem um sistema de assistência frontal aqui, sensibilidade, dá para calibrar, detecção de cruzamentos, né, detector de pedestre também, frenagem autônoma de emergência e detecta pedestre, moto, bicicleta, isso é bem interessante. Assistência lateral, motor de ponto cego, alerta porta aberta, alerta de colisão traseira, alerta de tráfego traseiro cruzado, muito útil para vaga de estacionamento, para você sair ali, né? Frenagem de tráfego traseiro cruzado, isso é bem interessante, que vai frear sozinho se tiver alguém passando sem você ter visto. Assistência de faixa, tem de permanência em faixa, e o alerta mesmo, para você configurar, e leitura de placas de trânsito. Tem vários recursos usados, várias babás eletrônicas que bem legais para o Raval H6 GT, né? Você tem só colocar o cinto que ele fica ali, não deixa eu colocar. Opa, deixa eu pôr o cinto. Não deixa olhar o painel, eles vão colocar o cinto. Dá para você configurar do lado aqui, deixa eu voltar aqui. Volta, aí, legal aqui, ó. Aqui você vê nesse gráfico aqui a questão de como ele está usando a energia do carro, motor elétrico, os dois motores elétricos, dianteiro e traseiro, motor térmico, né, combustão 1.5 turbo, indicador de economia, enfim, tem várias informações interessantes aqui, né, pressão dos pneus, né, enfim. Redefini várias vezes aqui para ver consumo, né, mas fica nessa casa aqui mesmo, né, média de 9.6, mas dá pra fazer uns 10 e pouquinho, até 11 na cidade. Não é isso mesmo? Deixa eu olhar aqui na minha colinha. Polimetro é um carro híbrido, né, lembrando, ele faz 11,4 km por litro na cidade e 10,4 km por litro na estrada, esse carro aqui. Mas lembrando que enquanto você tiver a bateria bastante carregada, a bateria de 34 kWh, ele utiliza basicamente e prioriza o motor elétrico, então você roda basicamente quase sem gastar combustível, a não ser que você faça acelerações rápidas, enfim. Depois o detalhe das impressões. Aqui, produção de energia é legal, que o gráfico é bem interessante também no carro, um visual bem interessante. Aqui também na parte central para você calibrar o sistema ADAS. Não dá para ativar agora que eu estou parado com o carro, mas ele mostra o gráfico ali com se é caminhão, se é moto, tem a distância para calcular aqui no meio, tá vendo o gráfico? Dá para você configurar a distância do carro à frente, ele identifica o que é se é caminhão, se é moto. Ele tem vários radares, né? Ele tem aqui nada menos o sistema ADAS dele, que 12 sensores de estacionamento, 5 câmeras e 2 radares. Então é um sistema bem eficiente. O que eu mais gosto aqui quando você vai manobrar o carro, dá para você a visão 360 aqui também, aqui, ó. Tá vendo? Linha de trajetória, vista inteligente. Tem vários recursos interessantes. O que eu mais gosto esse aqui, ó, a transparência do carro ali, dá para você configurar na modo 360. Aqui também
Você tem a vista das laterais, dá para configurar da forma que você preferir. Vista dos pneus, linha trajetória para você configurar. Isso é bem interessante também. O sistema é bem fluido, gente. Ele traz bastante opção para você configurar o carro. 3D, enfim, dá para você deixar de várias formas configurado aqui. Tem o modo de capô transparente também. É bem interessante. Quando você se aproxima de um obstáculo, de uma quina de saída de garagem, ou quando você está manobrando uma baliza para sair ou entrar numa baliza, ele faz a leitura de quantos centímetros você está do carro, né, na sua borda do para-choque, ou à frente, ou na traseira do carro. Esse é um sistema bem interessante, bem preciso, para você evitar aí de ralar o seu Haval H6 GT. Tem esse interior do carro, vamos dar uma olhada aqui, mais um visual aqui no carro. Acabamento muito interessante também aqui, ó. Lembrar aço escovado, tudo em preto. A diferença para outros carros que ele é todo em preto aqui. Seletor, uma alavanca seletora redonda. Tem também o auto hold, recurso que depois que você usa você não quer deixar de usar, que é bem interessante também. Você tem aqui porta-objetos, tamanho legal. E o acabamento em suede, é muito bom o acabamento. Dá uma olhada lá na traseira agora do Haval H6 GT. Lembrando mais alguns equipamentos, né? O teto solar panorâmico aqui você tem, bem interessante, dá para você, né, abrir o sistema aqui, ele abre pela metade, tem uma boa, deixa bastante arejada a cabine, dá para fechar depois também aqui a persiana para você não tomar sol por esse botão aqui. E você tem, né, também o piloto automático adaptativo, né, como já mencionei, que é algo padrão, né? E tem um sistema de automação em segunda marca, nível 2, né? Mas agora, bora colar lá no banco traseiro. O banco traseiro do Haval H6 GT, bastante espaço, como você pode ver, mesmo nível de acabamento você tem, né? Quase o mesmo nível, né? Aqui você tem um plástico mais duro, mas aqui tem um revestimento, tem um suedezinho aqui, essa parte superior, né? Fica devendo em relação à parte dianteira que é emborrachada. Mas tirando isso, realmente é interessante sim, né? Bastante espaço aqui no banco traseiro. Isso que é legal, o culto no central é bem baixinho ali, tá tranquilo. Agora vou entrar para vocês, mostrar o espaço. Banco ajustado para mim. Sou uma pessoa maior que a média do brasileiro e tem 1,85 m, mesmo assim a gente tem pelo menos 4 dedos aqui de distância, né, para o banco da frente. Bem arejada a cabine, espaço bem bom. Saída de ar traseira aqui. Já para vocês verem aqui como ficou bem acomodado. Se ajustar o banco aqui, o encosto de cabeça. E o legal, apesar de ser SUV coupé, você não tem, mesmo sendo a pessoa mais alta aqui, eu não encosto a cabeça. Então você fica bem acomodado, não vai ficar batendo a cabeça aqui no teto do carro. LEDzinho aqui para iluminar no dia a dia, né? E aqui é o banco, né? Você fica bem acomodado no espaço traseiro aqui do H6 GT. Tem bastante largura, lógico, sempre duas pessoas vão bem acomodadas. Você tem um descansa-braço central aqui, né? Dá para ir 3 pessoas, lógico, mas 2 pessoas sempre vão melhor acomodadas. E aqui, saída de ar traseira. E tem conexão USB também, 2 aqui, que dá para você fechar a porta para não tomar muita sujeira, muito pó. Sim, isso é interessante ao longo dos anos. Ó, vista aqui da terceira janela. E o vidro bem pequeno ali que acaba não ajudando muito na visibilidade. Então por isso que as câmeras, os sensores são muito úteis na hora de estacionar esse carro. E o teto solar não chega a vir até final aqui, mas chega até essa parte. Então deixa a cabine bem arejada. Agora impressões com o GWM Haval H6 GT. Modelo este aqui é a versão top de linha da família Haval, né? Um carro que está custando na faixa dos R$319 mil. Eu peguei minha colinha aqui para lembrar, teve um recente aumento, né? Vale lembrar também que teve um recente aumento toda a gama da GWM por conta da nova alíquota de imposto, né, para veículos híbridos e também elétricos aí, né, mas nesse caso aqui híbrido plug-in. Mas falando do que todo mundo quer saber, de dirigir esse carro aqui. No ano passado aqui na Mobil Auto a gente já testou, né, fez comparativo até do Haval H6 PHEV, que tem o mesmo motor do H6 GT. É um motor 1.5 turbo combinado a 2 motores elétricos aí, né? A marca não revela a potência de cada motor elétrico, mas revela a potência combinada, né, desse motor 1.5 turbo associado a 2 motores elétricos, um em cada eixo, né? Um no eixo dianteiro,
um noite traseiro, fazendo dele um carro de tração integral. Na prática aí é um carro que vai te proporcionar até que um bom desempenho no fora de estrada. Isso é interessante, né, quando você precisar pegar uma estrada de chão batido, né, no final de semana, enfim. Na potência combinada, a marca, né, revela que tem 393 cavalos de potência. É um carro que é um SUV médio grande aí de quase 400 cavalos de potência e nada menos do que 77,7 kg de torque. Isso é torque acima de um Chevrolet Camaro, né, que já saiu de linha, de um Ford Mustang que tem torque na casa dos 50 e poucos. Então 77 kg de torque no SUV. Lógico, a gente tem aqui 12 toneladas. É um carro que acaba sendo mais pesado para esse porte dele, de 4,70 metros, né, e também por conta do peso de baterias aí, baterias de 34 kW. Mas aqui na dirigibilidade dele, é um carro que foi calibrado para o mercado brasileiro, assim como todas as versões. E aqui traz uma receita interessante, por mais que a proposta seja mais esportiva de visual desse carro, ele conta com uma suspensão até macia, né? Confortável até. Carro interessante nesse sentido. Para os padrões chineses, é um carro até mais firminho, né? Já que ele foi calibrado para o Brasil. Mas aqui para os padrões brasileiros, ele é um carro mais até meio termo, vai. Ele não chega a ser molenga, né, como os carros tradicionais chineses, mas isso era uma calibração interessante entre conforto e estabilidade, né? Um carro mais que ele é um pouco mais calibrado para o conforto mesmo. É um carro macio de guiar, bastante confortável, tem um isolamento acústico bem interessante. Você aqui fica bem isolado do mundão, sobretudo porque o motor aqui híbrido ele trabalha principalmente priorizando motor elétrico. No caso, são 2 motores elétricos. Então, você no trajeto urbano aí, você vai acabar utilizando mais motor elétrico. Lógico, por isso que é importante você sempre dar uma recarga na bateria, para você utilizar mais o motor aqui elétrico e também para o carro ser mais econômico. Senão, vai ficar naquele consumo que eu já disse, né, na casa dos 11 aí na cidade, km por litro, e 10,1 na cidade. Já que é um carro pesado, é um carro que tem uma potência razoável aí, então ele tem um desempenho interessante. 0 a 100, segundo a marca, em 4,8 segundos. Bom, 0 a 100 que nos anos 90 era de carro super esportivo. Então ele dá um punch, né? Na arrancada você sente aquela colada no banco, você vai para trás na hora da aceleração mais forte, numa saída de pedágio, numa saída de semáforo, acaba sendo até mais divertido. E o carro é legal também para você guiar, né? Você pega, a pessoa ultrapassar o caminhão, você passa rapidinho aqui do lado dele, né? Você consegue ter bastante segurança, principalmente na estrada, em retomadas. É um carro que vai te dar bastante segurança nas situações mesmo carregado com bastante gente dentro do carro. Sobra potência, sobra torque para ele aqui. Conforto, né? Como eu havia dizendo, a suspensão, muito conforto, prioriza o conforto, né? A questão de aceleração, você acaba, né, quando você quer dar uma arrancada mais forte com ele vai dar uma levantada na dianteira do carro, por conta dessa calibração voltada mais para o conforto. Mas mesmo assim não deixa nada inseguro, você até se habitua, só você se programar, tomar mais cuidado nessas situações aí, né, com o carro. E dar essa levantada à la Volkswagen Santana, que costumava, né, era conhecido por isso, de levantar a dianteira em acelerações. Mas é um carro que vai te dar um desempenho de sobra para você pegar a estrada. E na cidade, interessante, que sempre prioriza os motores elétricos, que você acaba utilizando um sistema aqui de regeneração de energia, que dá para você calibrar isso também. Dá para usar quase um sistema on pedal, para você quase utilizar mais acelerador, e quando você tira o pé do acelerador, ele regenerar mais bateria, segurar mais o carro nessas situações, né? Mas, lógico, sempre é recomendado você utilizar o freio para tudo aí, mas ele regenera mais a bateria, e isso é interessante também. Lógico, como todo carro híbrido elétrico, para mim é essencial ainda nesse estágio que a gente está, você ter um ponto de recarga na sua casa. Isso é muito interessante você ter, porque
você fica dependendo de recarga externa, por mais que cidades em sudeste você tenha uma melhor infraestrutura, né, tenha evoluído nesse sentido, é interessante ainda ter um ponto de recarga na sua casa, não ficar dependendo de recarga da rede pública aí, enfim. Tem lugares pagos, postos, eletropostos aqui na cidade de São Paulo, na região sudeste, dá para você ir para o Rio de Janeiro, para Curitiba. Tem carro híbrido ainda, opa, São Paulo aqui. Carro híbrido ainda dá para você viajar com mais tranquilidade, como é o caso do Ravo H6 GT, né? Você dá para rodar aí, segundo a marca, aproximadamente aí 116 km somente no modo elétrico, viu? Então dá para você rodar bastante no modo elétrico com o carro. Isso é bem legal. Você acaba reduzindo as idas aos postos de gasolina. Isso é bem legal. Falei de conforto, falei de potência aqui, de desempenho. A ergonomia é bem interessante. Uma coisa que não me agrada no Ravo H6, tanto faz o modelo GT ou PHEV, esse volante aqui, que eu acho ele um pouquinho mais fino, né? Lembra o volante mais das antigas. Não das antigas, né? Vou esculachar também, mas é um volante de aro mais fino, né? Tem um volante grande também, olha só o tamanho do volante. E a pegada dele até ok, né? Mas podia ter uma região para apoiar melhor os dedos aqui, enfim. Mas não é nada também que vai ficar como demérito pro carro. Mas isso é questão de gosto pessoal. O volante eu acho o aro um pouco fino e um pouco grande o volante também. Podia ser um volante um pouquinho menor, um pouco mais disperso aqui o aro. Mas você, de qualquer forma, vai estar bem servido aqui com o Ravo H6 GT na tocada. Já que a ergonomia é bem interessante, você tem os comandos à mão aqui, né? O banco é regulado para mim, eu consigo mexer em toda a central aqui, multimídia. Aqui você tem, né, para eleger os comandos praticamente touch. Você tem os comandos de acesso fácil de botões aqui para ligar condicionado, enfim. Você tem o piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, né? Esse releitor aqui, se dá para pegar na câmera aqui, acho que dá para enxergar. Ele tem um reconhecimento facial e também um detector de fadiga. Se ao menor sinal você tiver meio com sono, ele vai te dar uns alertas aí para você dar uma descansada. O sistema aqui, quando passa uma moto próxima, um carro muito perto, ele apita. Dá para você configurar isso também, mostra em centímetros, como eu já comentei também. Em resumo, é um carro que vai te dar muita segurança para rodar em estrada. É um carro que é largo no dia a dia, né? Você tem que tomar mais cuidado em vagas mais estreitas ou mais estreitas. Tem que tomar mais cuidado, né? Já que esse carro aqui ele é bem grande, ele é bem largo, né? Tem 1,86 m de largura, quase 1,90 m de largura. Então é um carro bastante largo, que você tem que tomar mais cuidado nesse uso diário no trânsito. Mas lógico, como sempre, se você dirigindo todos os dias aí, você, né, vai pegando o hábito com o carro, vai aguardando as proporções dele nesse caso aí. Mas é isso, esse é o Ravo H6 GT. Tá chegando ao fim mais um vídeo aqui no canal e a gente pode resumir que o GWM Ravo H6 GT é um carro para quem quer ser visto, né? Afinal ele traz esse visual mais diferentão aí de SUV coupé, esse spoiler aqui na traseira, no teto, enfim, vários detalhes em preto. Pro meu gosto, é um visual um pouquinho carregado, mas vem agradando muita gente no mercado brasileiro, já que pelo menos aqui no estado de São Paulo, né, na cidade, a gente vê bastante carro desse rodando na rua. É um carro que ele vem conquistando seu espaço, né? Um visual que chama atenção, né? Apesar de ter sido lançado há mais de um ano no mercado brasileiro aí, ele continua, né, no caso, torcendo pescoços, virando pescoços no caso, aí pelas ruas, né? Ele chama atenção, principalmente nessa carroceria branca que destaca suas linhas, deixa seu estilo mais em evidência, aquela grade dele dianteira diferente. Enfim, é um carro que chama bastante atenção, só que na minha visão é um carro que, nessa versão top de linha do Ravo H6 aqui da família, né, ele é consideravelmente mais caro que a versão PHEV 34, que é a top de linha com carroceria convencional de SUV, enquanto o SUV Coupé aqui você vai pagar bem a mais, né, por ele, né, com poucas diferenças aí de equipamento, né, e trazendo o mesmo conjunto, motor híbrido de quase aí 400 cavalos de potência, que, né, propõe um desempenho, né, tem um desempenho bem interessante para o carro. Mas é com vocês, e o que você achou do Ravo H6 GT? Você levaria ele ou a versão PHEV 34? Comente aí, se inscreva no canal e até a próxima, galera. Valeu!